Olá, está começando mais um Viver Ciência, o programa que mostra as pesquisas desenvolvidas no programa de pós-graduação da Universidade Federal de Goiás. Como a farmacogenética pode ajudar a monitorar a conduta terapêutica na depressão, auxiliando o médico na escolha do tratamento mais adequado para cada paciente. Essa é a pergunta-chave da pesquisa, coordenada pelo professor adjunto do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da Universidade Federal de Goiás, Paulo César Guedini. Ele está aqui no estúdio para falar sobre a pesquisa junto com a professora do Instituto de Ciências Biológicas da UFG, Ângela Adamski da Silva Reis, que também é integrante do estudo. Sejam bem-vindos, obrigado por terem aceitado o nosso convite. Nós que agradecemos. Obrigado. Genotipagem de isoformas de enzimas como subsídio para o monitoramento da farmacoterapia na depressão. Este é o nome da pesquisa que você vai conhecer a partir de agora. A pesquisa procura entender características genéticas que podem estar relacionadas às reações de pessoas em tratamentos da depressão. Você trata o indivíduo, normalmente, quais são as doses que são empregadas nos pacientes? Normalmente doses convencionais, que são determinadas quando se faz um estudo amplo, em que a maioria da população responde àquela dose. No entanto, parte dessa população pode não trazer essa resposta. E sabe-se que existem nos nossos genes variações de indivíduo para indivíduo e que essas variações elas podem levar a diferenças na resposta que o indivíduo apresenta ao tratamento. Por exemplo, um indivíduo que é tratado com uma dose convencionalmente utilizada, ele pode não responder ao tratamento, pode não ter efeito nenhum. Ou então, um outro indivíduo, por exemplo, utilizando essa mesma dose convencional, pode vir a apresentar efeitos tóxicos, que não é esperado. A maioria da população não tem isso. Por que aquele indivíduo apresentou um efeito tóxico? Ou então, por que um outro indivíduo não apresentou efeito nenhum? Através de uma amostra do DNA do paciente, a equipe analisa as características genéticas e as reações aos medicamentos. A metodologia a gente procura justamente estudar nos genes desses indivíduos, caracterizar o indivíduo. Se ele é tem uma característica de metabolizador acelerado ou metabolizador lento. Então a gente faz uma extração de DNA de amostra sanguínea, a gente estuda, amplifica regiões do gene de interesse, onde a gente sabe que tem esses polimorfismos que podem estar relacionados com a característica da enzima, né? A gente então faz um estudo, determina, através da característica genética do gene, se essa pessoa, do ponto de vista genético, pode vir a ser um metabolizador lento ou um metabolizador rápido. A medicina utiliza doses de medicação baseada na resposta que a maioria da população apresenta. Mas o problema é que parte dos pacientes não mostra resultado algum aos remédios. Já outras pessoas sofrem intoxicação pela dosagem. E isso contribui na clínica. A ideia é fazer a personalização terapêutica, né? Porque um paciente que chega para o tratamento, por exemplo, um paciente com depressão, que chega, vai iniciar o seu tratamento. A gente sabe que para adequar o tratamento adequado para cada paciente, às vezes leva semanas para chegar na dose ideal e no medicamento ideal. Se a gente mostra para o médico, esse paciente tem essa característica, isso auxilia o médico na escolha da dose mais adequada para aquele paciente e também no medicamento que pode ser mais útil para esse paciente. Isso traz como benefício o fato de esse paciente ter uma resposta terapêutica adequada mais rapidamente, né? Isso traz satisfação para o paciente, uma vez que ele vai ter uma resposta esperada de uma forma mais rápida. Evita, por exemplo, que esse paciente retorne várias outras vezes até conseguir encontrar a dose ideal, o medicamento ideal, né? Então traz vários benefícios do ponto de vista da eficácia terapêutica para o paciente. Bem, a partir de agora a gente começa o nosso bate-papo aqui no estúdio, a nossa conversa sobre este assunto. E eu começo perguntando, professor Paulo, como os fatores genéticos eles podem ajudar a determinar melhor o tratamento para a depressão? Como funciona essa relação genética com o tratamento? Bom, dentre os vários fatores que podem afetar o efeito terapêutico dos fármacos, nós temos a característica genética dos pacientes. No caso da nossa pesquisa, a gente procura encontrar marcadores genéticos que estão presentes nos pacientes e que podem afetar o metabolismo dos fármacos.
que a gente chama de polimorfismos genéticos, né? Estão presentes na população, variam de pessoa para pessoa, e que, dependendo da característica genética que o indivíduo apresenta, essas enzimas elas podem apresentar uma atividade aumentada ou uma atividade diminuída. E isso pode levar, por exemplo, à ausência do efeito farmacológico ou então um efeito aumentado desses medicamentos, podendo levar então aos efeitos tóxicos. Bem, pegando o gancho dessa variação genética, essa pluralidade que o Brasil é como país, a gente fala das dificuldades agora, né? Se torna mais difícil fazer então esse mapeamento genético com essa miscigenação no Brasil? Sim, principalmente na nossa região, que a gente tem uma miscigenação muito grande, né? Nós sabemos que a origem do nosso estado ela é indígena, desde a época do ciclo do ouro, vieram os bandeirantes, então tudo isso trouxe uma miscigenação. Posteriormente veio o pessoal da região do sul, né, para a plantação de soja e tudo mais. Então tudo isso, essa miscigenação, ela influencia sim, né, na dificuldade da gente determinar qual seria o perfil genotípico para a administração do medicamento. Então por isso é importante nós desenvolvermos essa pesquisa na nossa região. Daqui a pouquinho a gente continua o nosso assunto, o nosso bate-papo aqui no programa. Participe do nosso programa, envie uma mensagem para o nosso e-mail, Twitter ou Facebook e acesse a nossa página na internet. O Viver Ciência vai para um rápido intervalo. Voltamos em seguida para entender melhor as aplicações desta pesquisa e como ela pode beneficiar os pacientes com depressão. Continue com a gente, este é o programa Viver Ciência. A ciência é viva quando leva igualdade e liberdade de expressão a todos os lugares onde ela está presente. O Viver Ciência está de volta com a presença do doutor em farmacologia Paulo César Guedini e Ângela Dansky da Silva Reis, que é doutora em biologia. Estamos falando de um estudo da UFG que ajuda os médicos a escolherem o tratamento mais adequado para o paciente que sofre com depressão. Um estudo divulgado em 2012 pela Organização Mundial de Saúde mostra que o Brasil é o país com maior prevalência da doença. Confira na reportagem. A depressão é uma doença composta por vários sintomas. Os principais são tristeza profunda e desânimo com duração de mais de 15 dias, ideias de culpa, ruína e até suicídio. Além desses, o paciente pode ter indícios como sono profundo e constante, perda de apetite e peso, irritação e mau humor. Isso varia muito, assim, tanto de pessoa para pessoa, quanto da mesma pessoa ao longo do tempo. Porque assim, a tendência da depressão, ela é surgir, né, de uma maneira insidiosa, assim, lentamente, e esses sintomas eles vão se intensificando mais. Quando a gente fala assim de somatização, seriam assim, sensações corporais assim, da depressão. Quando a depressão é muito intensa, a pessoa pode inclusive ter, né, sensação de dores no corpo, de peso no corpo, principalmente nas pernas, né, na nuca, e um mal-estar. Tanto é que várias pessoas chegam a procurar outras áreas da medicina porque é uma dor que reflete fisicamente mesmo, né? E às vezes até quando o outro profissional fala assim, olha, a senhora não tem nada, né? Ou no coração, não tem nada no estômago, a pessoa fica até, às vezes, indignada como que um sintoma assim, de uma origem psíquica, né, pode causar um sintoma somático. O tratamento contra a depressão é baseado na terapia e medicação, juntas ou alternadas de acordo com o quadro de cada paciente. Eu acho que a psiquiatria ela é uma área de interface aí, né? Com o que é biológico, né? Que o que vem de genético, a carga que foi herdada dos pais, com o ambiente, né? Que o ambiente que você vive, né? Se você está com muitos fatores estressores, de relacionamento, dívida financeira, tudo isso acaba por contribuir e afetar um ao outro lado. Em relação à medicação, isso deve ser acompanhado, né, por um profissional que conheça dos sintomas que podem surgir, efeitos adversos, orientar o paciente nesse sentido, para que o tratamento transcorra da forma mais correta possível. Ver se existe a resposta, né, porque muito que a gente vê hoje, a gente busca a remissão, né, que às vezes a pessoa tem uma resposta parcial e esse tratamento aí não é otimizado, buscando uma remissão completa, a chance de uma
né, de uma recaída, né, do quadro se reinstalar é grande. Um outro fator para a recuperação é o convívio social, baseado na compreensão e acompanhamento junto ao psiquiatra. Muitas vezes a família, né, o pessoal no ambiente, não reconhecendo isso, pode, né, usar assim um senso comum, não, você tem que ter força para sair dessa situação, isso é fraqueza, e a pessoa acaba, né, por ficar pior ainda do que ela já está. Então a gente nunca para pensar, se uma pessoa está com a dor no coração, ou tossindo, com febre, pneumonia, você não fala para ela, né? Deixa de tossir, para de ter febre, né? A gente aceita essas doenças que tem algo assim, vamos pôr, que consegue ser mensurado muito mais que na psiquiatria, mas a gente sabe do importante prejuízo, né, do impacto. Então a família tem que procurar entender, ir na consulta também para que seja orientado a melhor maneira possível, né, de ajudar ali o familiar ou o conhecido a superar esse problema. E a gente continua com o nosso bate-papo e eu pergunto por que a depressão foi escolhida. Quais foram as características que mais chamaram a atenção da equipe? Como vocês viram na reportagem, a depressão ela tem uma alta prevalência no Brasil, não só no Brasil, no mundo todo. Tá? E ela é uma doença que atinge todas as faixas etárias, desde crianças até idosos. Ela é uma doença que traz um impacto socioeconômico bastante importante, como, por exemplo, leva muitos indivíduos a faltarem ao trabalho, né? Além disso, tem que se levar em consideração que para se estabelecer, quando se tem o diagnóstico da depressão, para se estabelecer o tratamento chegar no ponto ideal para o paciente, isso pode levar várias semanas, né? E esse fato de várias semanas para chegar no tratamento, na dose adequada, no medicamento adequado para o paciente, faz com que muitas vezes o paciente desista do tratamento, né? Busque outras alternativas, e isso então leva a um processo de muito tempo para o paciente conseguir voltar a uma rotina normal, né? E aí muitas vezes, se a gente consegue, qual é a proposta? Se a gente consegue, através de um teste laboratorial como este que nós estamos propondo, em que a gente leva para o médico a característica genética desse paciente, isso facilita o médico a escolher um medicamento ideal e a dose ideal. Isso faz com que o tratamento tenha eficácia num tempo mais curto, levando satisfação para esse paciente, trazendo um retorno maior tanto para o paciente, para a família, como para a sociedade como um todo. Você falou de outros meios de tratamento. Pergunto para você, professora, terapias individualizadas são tendência também? Com certeza. Hoje a gente tem o que a gente chama de medicina personalizada. Então, por exemplo, no câncer isso já foi bem elucidado. Então, por exemplo, o exemplo que a gente tem é a translocação do cromossomo 9 com 22, que vai gerar uma leucemia do tipo leucemia mieloide crônica. E essa expressão desse gene quimérico, né, da troca do cromossomo 9 com 22, o gene BCR-ABL gera a expressão dessa proteína quimérica. E essa proteína quimérica ela estimula uma linhagem celular, no caso a mieloide. Então hoje a gente tem drogas alvo dirigidas que vão atuar justamente, por exemplo, nessa proteína quimérica. Só que o indivíduo que faz o uso, por exemplo, de mesilato de imatinib, que é uma droga alvo dirigida, que consegue controlar a atividade dessa proteína quimérica, que estimula o ciclo celular a proliferar inúmeras vezes, se o indivíduo não tiver a conversão de profármaco em fármaco, ou seja, ele precisa de uma enzima de ativação, que é uma enzima do citocromo P450, que é a proposta do nosso trabalho. Citado na pesquisa. Citado na pesquisa. O que acontece? Ele não vai ter resposta ao tratamento, ou seja, a droga é alvo dirigida, mas sem atividade da enzima, ele não consegue ter o efeito benéfico do tratamento. Então, ele tem resistência ao tratamento. Então, hoje existem diversas doenças que a gente vê que você saber o perfil genotípico daquele paciente, principalmente para as enzimas de metabolismo de xenobióticos, como a citocromo P450, é sim uma ferramenta importante, um conhecimento importante para o médico. Ele vai saber se aquele paciente vai responder ou não ao tratamento. Só que isso ainda não é uma coisa usual, né? Isso ainda é meio utópico no Brasil, porque são testes caros e tudo, e ainda está no âmbito da pesquisa. Então, em relação à depressão, a gente ainda não tem uma mesma elucidação da mesma forma que no câncer.
Bem, quais são as isoformas de enzimas utilizadas no estudo e por que foram escolhidas? Bom, nesse estudo a gente estabeleceu duas isoformas, que é a CYP2C19 e a CYP2D6, justamente porque são duas isoformas do citocromo P450 que estão mais relacionadas com o metabolismo de antidepressivos, né? Então, em virtude delas serem as principais enzimas relacionadas com esses fármacos. De onde vem o material utilizado na pesquisa? Material genético? Nós temos um grupo, né? Nós formamos um grupo que consta com... Eu sou farmacologista, nós temos médico psiquiatra, nós temos a professora Ângela, que mexe com essa parte de genética e biologia molecular, então a gente formou uma equipe multidisciplinar e as amostras vêm justamente da clínica desse médico psiquiatra que atende esses pacientes. Daqui a pouco a gente continua com o nosso bate-papo aqui no Viver Ciência. Continue com a gente. O pré-projeto, na verdade, é uma carta de intenção. Eu digo, olha, eu estou querendo esta bolsa, ou estou querendo este estágio, e eu pretendo fazer. Eu pretendo fazer isso. Pretendo fazer uma revisão bibliográfica, pretendo fazer um levantamento de dados, Então é uma carta de intenção. Nesta carta de intenção você mostra o que você já sabe e mostra o que você quer obter. Então este é um pré-projeto. O segundo que você perguntou é um artigo científico. No artigo científico eu vou escrever sobre o resultado de uma pesquisa ou o resultado de uma revisão bibliográfica. O artigo científico não precisa ser só sobre pesquisa, pode ser uma revisão bibliográfica. Então, o artigo científico ele tem normas das revistas que o publicam. Cada revista tem as suas normas específicas, mas todas elas exigem um abstract ou um sumário, depois uma introdução e uma justificativa, depois o corpo ou desenvolvimento, as conclusões e as referências bibliográficas. Então, todas as revistas exigem pelo menos isso. Então, mas algumas podem ter outras exigências. Então, você vai, quando escreve um artigo, escrever em função de onde você pretende publicar. E o trabalho. O que é um TCC, ou Trabalho de Conclusão de Curso? A graduação e a especialização exigem TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, em todas as áreas. Significa que você vai fazer um trabalho orientado e de acordo com as regras que o seu orientador deu, que pode ser um trabalho individual, pode ser um trabalho em grupo, que o TCC também pode ser feito em grupo, e você vai relatar neste trabalho tudo que você fez para obter o seu grau de graduado ou o seu grau de especialista. Normalmente é um trabalho de iniciação científica, né, em que você mostra que você é capaz de juntar os conhecimentos que você obteve no curso como um todo em um conjunto de conhecimentos que vão ser relatados para uma banca. E esta banca vai dizer se você tem o direito de ser graduado, obter o grau de graduado ou obter o grau de especialista. O Viver Ciência está de volta. Estamos falando sobre a pesquisa Genotipagem de Isoformas de Enzimas como subsídio para o monitoramento da farmacoterapia na depressão. Bem, eu faço uma pergunta agora para os dois, né? Qual foi o maior desafio da pesquisa durante esse processo? Bom, um dos desafios da pesquisa é encontrar o paciente ideal para as condições do nosso estudo. Por exemplo, tem que ser um paciente já com estabelecimento de tratamento com antidepressivo já há algum tempo. Tem que ser um paciente então, em tratamento crônico, no mínimo 2 anos. Tem que estar livre de outros fatores que podem interferir na análise, como, por exemplo, presença de outras doenças, né, ou até mesmo de interações medicamentosas, que são outros medicamentos que esses pacientes possam vir a estar usando. Houve alguma outra barreira? Por exemplo, o delineamento do estudo, geralmente a gente faz um estudo caso-controle. Né? Então, a gente utiliza o caso, os pacientes e o controle. Então, o nosso controle ele tem que ser indivíduos que são saudáveis, ou seja, que não fazem uso dos medicamentos e que não tenham depressão. Então, esse grupo controle,
ele tem que ser clinicamente avaliado e ele não pode ter depressão. E as técnicas de biologia molecular que nós usamos são técnicas caras. Então, por exemplo, hoje a gente utiliza sequenciamento, utiliza PCR em tempo real. Então, algumas dessas técnicas a gente ainda está implementando no laboratório. Então, isso também gera um certo desafio, porque não são tão usuais para fazer avaliação de polimorfismo. E sim a PCR do tipo RFLP, que são mais simples e mais baratas. Mas para a gente ter um ganho de publicação bom para o nosso programa de pós-graduação, é importante a gente utilizar métodos moleculares mais aprimorados, né, mais específicos, e isso também requer fomento, né, e fomento no Brasil ainda é escasso, mas está tendo uma melhora muito grande em função do próprio fomento que a gente tem na nossa região, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado, que é a FAPEG. Bem, o fim da pesquisa está previsto para 2014. Os resultados obtidos já são satisfatórios ou ainda há uma necessidade de um aprofundamento maior? Veja, é um estudo a longo prazo. Isso é um enfoque, esse tipo de personalização terapêutica é novo, né? Então, a gente ainda depende de muitos dados que a gente só vai poder obtê-los com o tempo. Então, é uma pesquisa de longo prazo. Na verdade, 2014 foi uma ideia inicial quando o projeto foi iniciado em 2009, mas com certeza a gente está continuando esse trabalho, a gente conseguiu agora novos recursos que é para prolongar esse estudo. Tá? Então, no mínimo um estudo de 10 anos para a gente ter resultados que possam ser satisfatórios e a gente levar a comunidade com um certo know-how de dizer que realmente esses dados são convincentes. Ok. Como é possível fazer pesquisa relacionada à biologia na UFG? É o que vamos saber agora no quadro Caminhos da Ciência. Quanto antes o estudante ingressar na sua vida de pesquisa, melhor. É claro que se o estudante, desde o primeiro semestre, começa a procurar os laboratórios para estagiar, antes ele vai conseguir encontrar a sua área de atuação que lhe dê mais prazer, que lhe desperte mais a curiosidade, onde ele tem maiores habilidades e competências para desenvolver trabalho de pesquisa científica. Mas a qualquer momento o estudante pode entrar na vida científica. O curso de pós-graduação em biologia, ele oferece vagas para mestrado e doutorado. Hoje no programa nós temos 3 linhas de pesquisa. A primeira, a de genética humana, toxicológica, que reúne professores que investigam sob a luz da genética as drogas, medicamentos, princípios ativos. Nós temos uma linha de genômica e proteômica e temos uma última linha, que é uma linha de detecção, prospecção, detecção, identificação, isolamento, purificação de moléculas bioativas. Essa é a linha mais ampla, vamos dizer assim, em número de pesquisadores do programa, e reúne pessoas que trabalham desde a busca por moléculas que têm uma atividade biológica em um sistema vivo, até a aplicação dessas moléculas para o desenvolvimento de materiais bioativos. Para ingressar no programa de pós-graduação, o aluno precisa conhecer as linhas de pesquisa, identificar um orientador, consultar esse orientador e, o mais rápido possível, começar suas experiências nos laboratórios de pesquisa. Sem esse pré-conhecimento, é possível entrar na pós-graduação? Sim, é possível, mas ajuda muito quando a pessoa já sabe a linha de pesquisa em que vai ingressar. O programa de pós em biologia, ele tem 2 processos seletivos que são ditos os processos seletivos normais, que são no meio e no começo do ano. A estes 2 processos seletivos podem ser ajuntados processos extraordinários. E agora eu quero agradecer a participação dos dois mais uma vez, né, por ter aceitado o nosso convite. E eu abro agora um espaço para considerações finais. Por favor, professor. Bom, eu gostaria de dizer que essa é uma pesquisa com um enfoque relativamente novo dentro da terapêutica, que graças à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás
nos deu esse suporte inicial para a gente conseguir montar uma equipe e começar a iniciar esses estudos que certamente abriram as portas para vários outros estudos que nós já estamos desenvolvendo no nosso laboratório. Obrigado, professora Ângela, por ter aceitado o nosso convite. Nós é que agradecemos, né? Como o professor Paulo comentou, a nossa pretensão é contribuir com a sociedade, né, os benefícios da nossa pesquisa. Mas também a gente não pode esquecer que a nossa contribuição também é na formação intelectual. Nós temos alunos de iniciação científica, alunos de pós-graduação. Então é importante que esses alunos venham, né, e procurem o UFG nos programas de pós-graduação existentes, no nosso caso, e o programa de Biologia do Instituto de Ciências Biológicas. Então nós estamos com as portas abertas, né, para aqueles que querem vir para a farmacogenética e trabalhar com suscetibilidade às doenças crônicas, que é a minha linha de pesquisa. Tá? Ok. Muito obrigada. Obrigado. Este foi o Viver Ciência, uma promoção da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG e uma realização da Fundação RTVE. Aqui mostramos que o conhecimento científico está ao nosso alcance. Continue acompanhando a programação da TV UFG e até a próxima semana.